na maioria das vezes a gente imagina que viver pela fé é esperar. Será que é esperar e não fazer nada? Esperar em Cristo e não planejar? Eu vejo assim, no nosso meio, eu vejo muito nos jovens, né? Uma dificuldade muito grande de planejar não só de curto e médio prazo, mas planejar até longo prazo. E não é o que Deus espera da gente, né? Deus, Ele quer que a gente planeje a nossa vida com Ele, mas que a gente não pense só o que vai acontecer no final de semana, o que a gente vai fazer no fim do mês, nas nossas férias, mas o que a gente vai fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como que a gente vai estar? A gente planeja isso nas nossas vidas, seja, o que a gente vai estar fazendo daqui a 5 anos? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Números 13. Amém. Mas não estou enxergando muito bem. Aqui a gente tem uma história bem conhecida, né? A gente conhece a história dos 12 espias. E Deus tinha um plano aqui para o povo de Deus, e era um plano que vinha desde lá de Abraão, mas ali já estava se concretizando. O povo já estava chegando na Terra Prometida, já estava lá na porta, e durou o quê? Poucas semanas. Poucas semanas Deus já concretizou ali, mas não era o mesmo plano. O plano das pessoas não seguiu o plano de Deus, né? Do capítulo 17, na verdade do versículo 13, né, Números 13, do 17 ao 20, Deus conta aqui para a gente, Moisés conta que foi feito um relatório, eles deveriam entrar na terra e trazer para a gente o relatório para saber como que era essa terra, né? Se era exatamente como Deus dizia que era. E é bem interessante aqui a gente estudar que os relatórios, hoje em dia, um relatório de inteligência é feito exatamente como foi feito aqui, como Deus mandou, né? Deus queria que eles entrassem, Deus escolheu os 12, né? E esses 12 não eram 12 pessoas comuns, eram 12 pessoas príncipes, a Bíblia fala, né? Mas aqui príncipe não no sentido de filho de rei, mas príncipe de liderança, príncipe de homens que tinham influência no povo de Deus. E mandou esses 12 homens entrarem e fazer esse relatório. Deus queria saber como era a terra, se o povo era forte, se a terra era fértil, né? Exatamente como está aqui, é feito um relatório. Então, a gente vê aqui o plano de Deus, ele é muito perfeito, né? Ele dividiu aqui, a gente vê que foi dividido um pouquinho mais para frente, né? Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas foi dividido o povo em 1150. É uma divisão militar, assim, já pensando em como seria para tomar a terra, já pensando em como seria para administrar. Então já é um plano já para longo prazo, né? De como eles se sairiam ali. E assim, o povo foi até lá, né, os 12 homens escolhidos, e eles voltaram, viram que a terra realmente era muito boa, trouxeram 2 homens para poder trazer um cacho de uva, então era realmente como Deus dizia. Obrigada. Então Deus cumpria até ali o seu plano, né? Mas os homens tiveram medo nós temos medos, né? Tiveram medo, mas se acovardaram. E diziam que haviam gigantes lá, e eles se sentiram gafanhotos ali, né? Eles se sentiram pequenos. Então, eles começaram a murmurar e temer, e voltar para trás, e não ter coragem de prosseguir no plano. Foi quando Caleb, aqui no verso 30, vou pedir para os irmãos lerem comigo, ele diz:
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A Bíblia aqui, estudando sobre o caráter de Caleb, Deus sempre usa a palavra de perseverança para descrever ele, assim, como ele tinha esse caráter de homem de fé que não duvidava e permanecia em Deus. E aqui a gente sabe que tanto ele como Josué perseveraram e permaneceram confiantes em Deus. Aqui eu queria fazer um parênteses para testemunhar para os irmãos assim, uma coisa pessoal minha que aconteceu comigo, né? Algum tempo atrás, eu estava meio assim, tem uns anos já, irmão, eu estava assim, muito descontente com os rumos que a minha vida ia levando, né? Porque a gente não trabalha no trabalho que a gente quer, a gente não vai para os lugares que a gente quer, e eu estava muito triste com isso. Eu trabalhava numa fábrica de biscoitos, né? E eu vou até descer aqui, irmãos, para falar mais perto aqui. E trabalhando nessa fábrica, eu trabalhava à noite e chegava de manhã, então enquanto eu estava dormindo, as crianças estavam na escola, e quando eu estava trabalhando, as crianças estavam dormindo. Então a gente desencontrava, não tinha convivência, e aí aquilo estava me magoando muito, porque quando Deus dá os seus filhos, você tem que criar eles, né? Você tem que estar ali presente todo dia, você tem que acompanhar. E os meus filhos estavam sendo criados por outras pessoas, né? E eu estava muito triste com isso, orei a Deus. E assim, eu pedi a Deus: Senhor, eu quero um emprego que eu possa cuidar dos meus filhos, que eu possa trabalhar pouco e ter um salário digno, que eu possa cuidar deles. E orei assim, contando a Deus exatamente o que eu queria, detalhadamente, né? E passou-se uma semana, mais ou menos, eu passei numa banca de jornal, e tinha um jornal lá, eu já tinha passado várias vezes, mas alguma coisa me falou assim: compra esse jornal. E eu já tinha comprado o jornal, e eu já tinha prestado concursos antes e não tinha passado. E duvidei, né? Mas Deus ainda firme insistiu para me comprar o jornal. Eu comprei o jornal. Na última folha do jornal tem uma entrevista, né? E é uma entrevista com o diretor da instituição, e ele fala, né, como seria o serviço, como seria o salário. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte: estava escrito assim: o concurso geralmente ele oferece bastante vaga e sobra, porque as pessoas não conseguem passar. Então eu fiquei assim, poxa, esse aí é para mim, porque eu já tinha prestado concurso antes, irmão, e assim, eu errava 2 questões só, e mesmo assim não conseguia entrar, e aquilo me desanimava, porque é muita gente concorrendo e poucas vagas, e aquele ali sobrava vaga. Então eu pensei, poxa, vou estar concorrendo só comigo, né? Então eu passei a estudar, fiquei mais ou menos, eu escolhi a carreira e falei, não, eu vou pegar firme e estudar. Foi 1 ano e meio estudando, não foi fácil, né? E eu estava meio que desistindo, né? Estava assim, desanimada, porque eu já havia prestado 2 vezes e não tinha conseguido. E a gente fica meio desgostoso consigo mesmo, né? E foi quando, assim, eu conheço a igreja adventista. Antes de me batizar, eu frequentei a igreja adventista há 14 anos, então foi muito tempo antes de me batizar. Eu ia e voltava, sabe? E já tinha um tempinho que eu não vinha. E aí eu lembro que aqui nesse meio tinha um outro vão de bancos, né, irmão? E aí eu senti assim uma vontade de vir à igreja. E eu estava desistindo de prestar o concurso, porque alguma coisa dentro de mim estava me fazendo temer, e eu não sabia o que era. E aí, numa segunda-feira, eu pensei assim comigo, em casa: Senhor, eu já tenho minha casa própria, né? Eu tenho
onde eu posso cuidar dos meus filhos. Eu tenho um emprego, não é o melhor emprego do mundo, mas eu posso sustentar os meus filhos lá com esse emprego. Então eu vou desistir disso daí. Mas aquela vontade de vir para a igreja permanecia. E aí no domingo, foi num domingo como hoje, eu me lembro que eu sentei ali no último banco. E aí tinha um irmão aqui que ele era de fora. Esse irmão, ele... Na igreja a gente não tem, aqui na igreja adventista, a gente não tem o costume de falar na primeira pessoa, né? Quem vem pregar aqui não fala na primeira pessoa. É muito comum nas igrejas pentecostais, né? E eu lembro que esse irmão, ele contou exatamente essa história que eu falei, né? Dos 12 espias. E ele falou a respeito de Caleb, né, da perseverança de Caleb. E aí esse irmão, tomado por Deus, né? Disse o seguinte: você estava lá na sua casa essa semana, pensando em desistir. E você pensou assim: eu já tenho uma casa própria, Senhor, e eu posso cuidar dos meus filhos lá. Eu já tenho um emprego. Não é o melhor emprego do mundo, mas é um emprego que eu posso cuidar dos meus filhos. E nem você sabe por que você está desistindo. Você não sabe qual é esse gigante que está fazendo você desistir. Mas nesse momento eu te revelo quem é esse gigante. E assim, nós sabemos que Deus é o único que tem poder de saber o que a gente pensa, de saber o que está na nossa mente. O inimigo não tem esse poder. E Deus falou exatamente aquilo que eu pensei naquela semana. E naquele momento que ele falou, na hora me veio quem era aquele gigante que estava me fazendo desistir. Que estava me fazendo não querer fazer aquela prova. Esse concurso, irmãos, ele é composto por 5 fases, né? A primeira é preambular, prova física, psicológica, investigação social e a prova oral. E foi exatamente essa prova que me veio naquele momento, naquela hora. Eu não conseguia, nem naquela semana eu não consegui ver que era aquela prova que estava me fazendo ter medo, né, de prosseguir. E Deus falou naquele momento, e Deus disse exatamente o que eu li ali, né? Caleb perseverou. E você tem que perseverar, porque não há montanha que eu não possa mover para te dar aquilo que eu te prometi. E assim, depois desse dia, eu me lembro que eu saí daqui e eu segurei na mão de Cristo e nunca mais eu larguei. Foi Ele que me guiou durante toda eu permaneci estudando. Ele me deu aquela coragem que eu precisava, né? E assim, eu falo para os jovens, né, principalmente, essa questão de planejamento de longo prazo, de você ter o desejo de você... Ontem a irmã estava aqui, né? A irmã Damares. E assim, a gente precisa de pessoas fortes que representem a gente em lugares de decisão, em lugares que você vai precisar se não fosse uma pessoa como ela, irmão, a gente não ia ter nem assim... Eu hoje faço faculdade e eu posso não ir na sexta-feira. E é graças a pessoas como ela que estão lá brigando por isso. Obrigada. Então a gente precisa que os jovens se posicionem e planejem as suas vidas para poder representar. No sábado passado, o irmão Domilton, que estava aqui, né, irmão? E ele disse assim, escolha. Ontem ela estava aqui, ela disse assim, seja você uma bênção, seja você um sinal. Então, por que os jovens não se decidem, irmãos, de parar de perder tempo?
e simplesmente planejar, porque se você planeja, acontece. Não é fácil permanecer ali na luta diária de... Não falo só nos estudos, irmãos. Se o seu sonho é um casamento, você precisa se planejar, você precisa... Eu estava conversando com a Suzane e tem uma amiga dela aqui, da escola, né, Su? Que ela chegou no pastor e falou assim: ai, pastor, eu quero um jovem que seja viajado, que seja inteligente, que ele seja bonito e que ele seja maravilhoso. Aí o pastor falou assim: tá, mas para quem que é esse jovem? Aí ela ficou assim, né? Porque quem é aquela moça que quer aquele jovem? Se ele existe, ele vai querer uma jovem que seja preparada, uma jovem que estude, uma jovem que também fale línguas, uma jovem que também queira o mesmo que ele quer. Então, os jovens, eles desejam, mas eles não se preparam, né? Principalmente a longo prazo. Eu quero ler aqui um trecho desse livro que eu estou lendo. Eu leio no aplicativo, mas eu imprimi ele aqui para ler para os irmãos. Porque assim, irmãos, a irmã Ellen White escreveu esse livro, Fundamentos da Educação Cristã. E no segundo parágrafo diz assim: querida mocidade, qual é o alvo e o propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderdes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, como a irmã aqui ontem, cooperando na elaboração de leis para as nações? Nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo, um objetivo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirais à altura e não vos poupeis trabalho para alcançá-las. E assim, mais para frente aqui, ela fala aqui sobre... É muito interessante esse livro, irmãos. Não lhe agrada a Deus, né? Jesus ama a preciosa mocidade, não lhe agrada vê-la crescer com talentos não cultivados e não desenvolvidos, né? Mais para frente um pouquinho ela fala que é lícito forçar todos os nervos para isso, que é normal você ter ansiedade, mas você precisa controlá-la, você precisa estar sempre ali com Cristo, orar, pedir para que Deus te dê força para continuar. Ela diz mais, ela diz: coisa triste é também embrulhar num lenço o talento que nos é confiado e escondendo no mundo, pois é lançar fora a coroa da vida. Então, assim, essa ideia de que porque você é cristão, essa ideia é muito antiga, né, da Idade Média, dos franciscanos, as carmelitas descalças, de que a gente precisa ser pobre, que a gente precisa ser... O irmão pode colocar a foto? Eu trouxe uma foto aí, irmãos, eu não estou muito bem na foto, não, mas eu estou muito feliz lá. Essa foto foi tirada lá no Palácio dos Bandeirantes, no dia da minha posse. A gente, assim, foi no dia 3 de outubro de 2012. A gente nunca esquece, assim, a data. Pode tirar, irmão, que já tá bom. A gente nunca esquece, né, irmãos, a data que a gente conquistou, assim, a promessa de Deus na nossa vida. Que Deus possa nos colocar na nossa mente que a gente precisa planejar a longo prazo, né? Foi muito difícil, eu acho que as grandes coisas são assim, né? Elas precisam de tempo para se desenvolverem. Mas, assim, Deus foi na caminhada comigo o tempo todo. Como eu disse, segurei na mão de Cristo ali, nunca mais larguei. E eu acho que, de tudo, assim, dessa caminhada com Cristo, o emprego acabou sendo só um complemento, porque o grande prêmio é ter Ele ali todos os dias com a gente.
E eu espero realmente, irmãos, que principalmente, eu não falo só para os jovens, né? Eu falo porque Caleb, quando ele conquistou realmente a promessa de Deus na vida dele, ele no deserto, lá quando ele perseverou, ele tinha por volta dos 40 anos, mas quando ele conquistou, que ele subiu até Hebrom, ele já tinha 85 anos. Então, é uma história de caráter assim, de que perseverou em Cristo durante toda a sua vida. E quando ele chegou lá em Hebrom, ele poderia ter dito, algumas das terras já estavam tomadas, né? Então ele poderia ter escolhido uma terra, agora eu vou descansar, eu quero essa daqui, do lado do mar, eu quero pôr uma rede aqui, porque eu já aguentei esse povo, o deserto todo, então agora eu quero descansar. Mas ele se manteve firme, né? Muitos dos povos lá dos hebreus, eles não obedeceram a Deus e coabitavam com as pessoas que estavam ali. Isso trouxe grandes problemas futuros, né? E Caleb, mesmo assim, ele não retrocedeu, ele perseverou em Cristo. E quando Josué foi fazer o sorteio lá das terras, ele já interviu e falou: não, eu não vou participar do sorteio. O sorteio, você lembra daquele dia que Deus prometeu e eu e você perseveramos? Então, eu quero Hebrom. Hebrom é para mim. E Hebrom estava ocupada pelos gigantes, né? E mesmo assim ele não teve medo, permaneceu lutando e conquistou a terra dele, né? E permanecer em Deus, né, durante todo esse tempo, aguentando todo aquele povo no deserto, quando chegar lá, ainda ter perseverança de escolher o que ele quer e tomar aquilo que ele queria, porque Canaã foi uma promessa, né? Deus tem uma promessa para a gente, mas a gente precisa conquistar essa promessa. E eu acho que quanto mais a gente planeja a nossa vida aqui, mais a gente caminha para Cristo, porque você não fica desocupado, perdendo seu tempo com coisas que não levam a nada, com redes sociais, né? A gente que é mãe de jovem, aí a gente sabe que é bem difícil, mas se você permanecer em Cristo, essas coisas que a irmã fala aqui, ela fala também de você fazer tudo isso, mas permanecendo em Cristo, né? Acordar de manhã, fazer a sua devoção matinal, fazer o pôr do sol, e em meio a todas as provações permanecer com Ele, porque é Ele que vai dar a força. Você sozinho não vai conseguir, você sozinho vai fraquejar. Então, permanecer com Ele é realmente o fundamental. Que a gente possa, durante essa semana, meditar aqui, né, em Hebreus, que Deus fala para a gente que o meu justo viverá pela fé. Mas conservar, né, se conservar em Cristo, mas planejar, irmão, não deixar que a vida te leve, né? Planejar. Esse é o meu desejo e a minha oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse domingo que iniciamos a semana em sua companhia, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor nos ajude, Senhor, a planejarmos as nossas vidas, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor determina e não aquilo que seja melhor para nós. Ajuda-nos, Pai, a escolhermos estar ao seu lado, escolhermos, Senhor, sermos um sinal, como disse a irmã aqui ontem, um sinal de Cristo no meio do povo. Amém. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos proteja durante toda essa semana, que o Senhor nos traga aqui novamente para estarmos junto a Ti adorando. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.